Bem, vamos lá. Eu vou começar aqui. Eu estou aqui trazendo umas informações importantes, inclusive essa do Wesley. O Flamengo já encaminhou a venda do lateral direito Wesley à Roma da Itália, tá? O Flamengo já encaminhou, o Flamengo vai vender o jogador. Eu ouvi de gente de dentro do clube, vai vender. A proposta não chegou na mão do Flamengo ainda, mas já sabem que vai chegar e o Flamengo vai vender o jogador, contanto que consiga comprar outro lateral direito. O Flamengo vai ao mercado trazer outro lateral direito já de imediato. O clube italiano vai pagar 25 milhões de euros fixos, tá? Em torno de 162,2 milhões de reais na cotação atual. Além disso, há mais 5 milhões de euros, 32,4 milhões de reais na cotação atual, em bônus, que são metas alcançáveis impostas no contrato. Desta forma, a negociação total pode chegar ao valor de 30 milhões de euros, cerca de 194,6 milhões de reais na cotação atual, quase 200 milhões de reais. Com a negociação se concretizando nesses moldes, o Wesley será a terceira maior venda da história do Flamengo, ficando atrás apenas de Vini Júnior e de Lucas Paquetá. Que honra, hein, Wesley? Que loucura, hein? Vale destacar aí também que o Flamengo já deu ok para a proposta, né? Óbvio que está esperando bater oficialmente, e pediu aí para liberar o Wesley apenas após a contratação de um novo lateral direito. Então, os trâmites estão acontecendo, o Flamengo vai liberar o Wesley para a Roma e pode receber quase 200 milhões de reais, tá? É muito dinheiro. Eu vou trazer aqui algumas informações importantes sobre também falar do Wallace Ian, né? É importante a gente trazer aqui. Tem muita coisa pra gente falar aqui, gente. O Flamengo aí. Só vou pegar aqui a opinião da galera sobre o Wesley, que eu fiz uma postagem aqui com relação à venda do Wesley, né? E aí, torcedor, vale vender o Wesley por 162 milhões mais metas ou ficaria com ele? Diz aí. E a galera respondendo, Cleiton vale, ele falta melhorar em algumas coisas, principalmente os cruzamentos. Se depender do Boto, o substituto é o Pará. Não, o Parazinho era bom, hein? Meu amigo Pará. Vale sim, o Wesley é muito bom, mas limitado em alguns fundamentos. Acho o valor justo. E olha só, Salmo Coelho, Roma fazendo de tudo pelo Rios e o Palmeiras não vendeu. Flamengo na primeira proposta já vende seu jogador. Também não. Né? Também eu discordo, o valor é muito alto pelo Wesley. O valor é muito alto. Não vão botar mais do que isso. O Marcelo Araújo eu acho que não vale. Eu vi que o Porto vendeu hoje o Otávio, ex-zagueiro nosso, por 20 milhões de euros. No Brasil ainda vendemos muito barato. Olha, contrata um e sai 10. O que adianta? Né? O Valmir Moreira, o Carlos MLK7, deixa o cara ser feliz. Era nítido que o cara queria ir. O Márcio Gonçalves embala para presente e já era. Cara, eu acho, tá? De verdade, que o Wesley tá saindo por um valor justo, tá? Tá saindo por um valor justo. Eu de verdade acho que o Wesley tá saindo por um valor justo. É óbvio que a gente fica triste de ver o Flamengo perdendo seus principais jogadores que jogam ali pela direita, o Wesley, o Gerson, mas tem que contratar. Fez muito dinheiro e tem que contratar. Né? Olha, notícia importante aí do mercado da bola, o Flamengo promoveu aí um aditivo salarial para o atacante Wallace Ian, segundo Júlio Miguel Neto, multiplicando em quase 10 vezes os vencimentos do jogador. Além disso, o clube estabeleceu uma nova multa rescisória para o mercado nacional, agora fixada em torno de 300 milhões de reais. Diferente aí do que vinha sendo negociado inicialmente, o contrato do Wallace Ian não foi renovado até 2030, o vínculo segue válido até 2027. Foram aditivos, tá? Nos bastidores, o Flamengo continua ciente do interesse do Wolverhampton da Inglaterra e a decisão das partes pela não extensão contratual evidenciam que uma saída não é descartada, tá? Pelo contrário, é considerada como bem possível, provável já nesta janela de transferências. Então, o Wallace Ian teve aditivos, não aumentou o tempo de contrato, hein? Olha que loucura. Mas aumentou a multa para clubes nacionais, aumentou também algumas outras situações, né? O salário dele aumentou também drasticamente, tá?
Foram acordos aí, e o Alacian pode ser titular, inclusive, no jogo contra o Fluminense amanhã, né, na vaga do Bruno Henrique. O Flamengo enfrenta aí o Fluminense no jogo do Maracanã, jogo aí que a gente tem que vencer de qualquer jeito, porque senão o Cruzeiro pode se distanciar, vai jogar em casa com Juventude, aí fica complicado, pode abrir 3 pontos do Flamengo, 3 pontos que eu falo porque o Flamengo tem um jogo a menos. Então, se o Flamengo ganha, ele mantém ali a liderança, porque com o mesmo número de jogos, o Flamengo está na liderança ainda ganhando seus jogos, tá? A liderança, o Flamengo ganhando os jogos, ganhando do Sport o jogo atrasado, o Flamengo ainda segue na liderança, tá? O Cruzeiro nesse momento é líder porque tem um jogo a mais. As pessoas não se ligam nisso. Agora, se o Flamengo perde, o Cruzeiro ganha, aí acabou. Aí o Cruzeiro passou, tá? Então ele pode ser titular, o Alacian, nesse jogo aí, importantíssimo contra o Fluminense. O Bruno Henrique foi suspenso por terceiro cartão amarelo. Em dois cartões desses aí ele recebeu sem fazer falta. Absurdo, vergonhoso. Tá? Então, outra opção aí para Felipe Luiz é manter Gonzalo Plata como falso 9 e escalar o Cebolinha na ponta esquerda. Na zaga, Léo Pereira retorna após ter ficado no banco contra o Santos. Tá? E deve voltar aí com o Léo Ortiz. Além de Bruno Henrique, Alexandro, Ayrton Lucas e Eric Pulgar também serão desfalques. O Ayrton Lucas com aquele corte profundo, está se recuperando, né? O Alexandro também com lesão muscular, então, e o Pulgar com a cirurgia. Além aí do Bruno Henrique, que está aí suspenso, tá? De forma absurda, equivocada. Provável escalação do Flamengo: tem Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela. Alan, Jorginho e Arrascaeta. Luiz Araújo, Plata e o Alacian, tá? Eu iria desse jeito. Eu prefiro entrar com o Alacian do que com o Cebolinha. Cebolinha, infelizmente, não tá jogando nada, tá? Cebolinha não tá jogando nada. Eu, sinceramente, iria dessa forma no Fla-Flu. Olha, o Globo Esporte confirmou a informação do Ângelo, né, do canal Ângelo Furtado. Ele trouxe ontem cedo que o atacante Pedro deve ser relacionado pelo técnico Felipe Luiz para o clássico entre Flamengo e Fluminense, tá? Mas não deve ser titular. O jogador ficou fora das últimas 2 partidas contra São Paulo e Santos, mas então será relacionado, segundo o GE, confirmando a informação do canal Ângelo Furtado, tá? Apesar da melhora, a tendência é que ele fique no banco de reservas, tá? Mas já é uma evolução aí, o Pedro, né? Então o Felipe decidindo hoje a equipe titular, tem treino hoje, né, no Ninho do Urubu. O Flamengo aí, esse momento, está treinando. Estou gravando aqui, o Flamengo está treinando. Começou às 9h30 da manhã o treino. E a gente trazendo tudo para vocês aqui. Olha, a gente tem aqui algumas informações aqui para passar para vocês, importantes também, de situação de mercado da bola. A gente já falou do Wesley aí que está de saída. Também falar aqui da situação do Sub-20 do Flamengo, né? A goleada que repercutiu lá na Europa. Cara, são muitas notícias aqui que a gente tem para trazer para vocês, tá? Olha, a imprensa europeia não poupa críticas à goleada do Bayer Leverkusen para o Sub-20 do Flamengo. Desastre. O jornal inglês diz que o resultado é um grande constrangimento para o estreante Erik ten Hag, né, o técnico do Bayer Leverkusen. Desastre foi a manchete escolhida tanto pelo alemão Bild quanto pelo espanhol AS, para se referir à estreia do técnico Erik ten Hag no comando do Bayern. O principal jornal da Alemanha afirmou na reportagem sobre o jogo que, embora tenha sido apenas um primeiro teste, o desempenho abaixo da média mostrou o quanto o sucessor de Xabi Alonso terá que se preparar para a temporada. Em Madrid, o AS ressaltou que a partida foi a primeira do Bayer Leverkusen após a saída do técnico espanhol Xabi Alonso, que levou o time aos títulos do campeonato alemão e da Copa da Alemanha na temporada 23-24 e acaba de trocar o time do Leverkusen pelo Real Madrid. O também espanhol Marca disse que a estreia de Ten Hag passou do sonho ao pesadelo. Na Inglaterra, o The Sun relembrou a passagem ruim do treinador holandês pelo Manchester United em 22-24. 22-24. E disse que a goleada para o Sub-20 do Flamengo foi um grande constrangimento para Ten Hag em sua estreia no Bayer Leverkusen.
O Ten Hag mudou o time todo do Bayern, né? Iniciou amistoso na Gávea com 5 jogadores sub-19 entre os titulares e aproveitou para promover a estreia de 2 reforços. O experiente goleiro holandês Mark Flekken, ex-Brentford, de 32 anos, e o jovem meia Axel Tapp, do Tapé, né? Ex-PSG, 17 anos. Os outros novos contratados que estão no Rio, o defensor inglês Jarell Kansah e o atacante camaronês Christian Kofane não foram relacionados por terem treinado menos que os companheiros, tá? Então, cara, caiu muito mal aí pro Ten Hag aí, né? A imprensa europeia detonando a atuação do Bayer Leverkusen contra o Flamengo. O Flamengo causando crise no time alemão, rapaz. Se a gente perdeu para um Bayern na Copa do Mundo de Clubes, o outro Bayern tomou goleada do Flamengo, né? Que loucura. Então a gente tem aqui uma situação aí a situação do vazamento daquela proposta, né, que o Thiago Asmar, o pilhado, trouxe, e eu falei para vocês que eu confiava muito no pilhado, que se alguma coisa tivesse saído, é porque ele realmente tinha sido traído, alguém tinha usado ele, alguém tinha sacaneado ele. E não deu outra, né? Não deu outra. A gente tem aqui a declaração do Thiago Asmar, do pilhado, né? Eu até já repostei, ele realmente dizendo que explicando como é que ele soube que a proposta não era real do Flamengo, mas uma pessoa ligada à diretoria quis expor o Thiago ou quis prejudicar alguém dentro do Flamengo. Então, as pessoas não estão se ligando na gravidade da situação. O negócio que chegou pro Thiago foi intencional. Vamos acompanhar aqui, olha só. Sempre fui sujeito homem para assumir meus erros e quem me segue sabe disso. Inclusive devo a tantos seguidores que eu tenho, eu sempre trabalhar da forma mais correta possível, da melhor forma possível. Até por isso eu tenho tanto seguidor que acredita em mim. E dessa vez eu quero falar que eu fui usado realmente por pessoas que querem de alguma forma, né, desequilibrar, desestabilizar o trabalho de alguém dentro do Flamengo. Ainda não sei quem que eles querem desestabilizar, ainda não sei o que eles pretendem com isso, mas primeiro, quero agradecer muito à instituição Flamengo, tá? Porque o diretor de comunicação, Rodrigo Paiva, que é um irmão que eu tenho, e que é um cara que eu sei que é muito correto, é um baita profissional, ele me ligou, ele não publicou nenhuma nota do Flamengo dizendo que era mentira o que eu tinha dito, dizendo que o Flamengo desmentia, porque ele respeita o meu trabalho e me respeita como pessoa. Então eu sou muito grato ao Rodrigo Paiva, porque eu faço questão de vir aqui corrigir e dizer que eu recebi um documento falso. É assim, é bizarro, eu fui usado, eu sei que muitas vezes jornalistas são usados, mas eu, ao contrário de muitos, eu tenho coragem para vir aqui e assumir meu erro, eu tenho coragem para vir aqui. Poderia expor quem fez isso também, né, Thiago? Eu acho que você, ainda mais sendo uma fonte próxima de dirigente do Flamengo, né? É uma fonte próxima de dirigente do Flamengo. Nós, né, você não quis dizer quem é, mas a gente sabe que quem passou isso é gente próxima de dirigente do Flamengo, que está querendo causar o inferno. Você foi homem de assumir aí que o que você publicou não era real, você foi muito, né, foi muito honesto, mas poderia expor essa pessoa que tentou enganar outras pessoas. Tem gente no Twitter, né, no antigo Twitter, no X, dizendo que recebeu também o contrato de gente que queria espalhar, semear isso aí, né? Fonte ligada à diretoria. Tá? Deixa eu pegar aqui novamente aqui, porque... Ó, vamos lá. Que fala com as pessoas e que é respeitado. Pegaram um cara que não tem medo de assumir erro. Pegaram um cara que corre atrás depois, que fala com as pessoas e que é respeitado no meio. Porque o que o Rodrigo Paiva e a comunicação do Flamengo fizeram comigo foi muito grande, ganharam muito o meu respeito. Porque podia sair uma nota me desmoralizando, me desmentindo, e deveria ter saído. Porque realmente eu passei uma informação que não era verdadeira. Só que eu tinha um documento na mão. Esse documento é assinado por um dirigente do Flamengo. Esse documento ele tem o carimbo do jurídico do Flamengo, que eu vou inclusive mostrar e mandar para o Rodrigo Paiva esse documento que eu recebi. Então, realmente,
E eu pedi outros documentos para provar que aquele era verdadeiro e era igual aos outros. Foi muito bem feito, porque ele armou isso? Foi. Eu fui usado? Fui. E fui usado também pelo tamanho que eu tenho. Porque sabem a dimensão que eu tenho. E se eu tenho essa dimensão, é porque eu sou sujeito homem, é porque eu sei que quando eu erro, eu assumo, porque acima de tudo eu tenho caráter e eu tenho compromisso com quem me segue. Então, desculpa a cada um de vocês que me segue aqui, que recebeu essa notícia, desculpa ao Flamengo, mas é o que eu falo. Quem me usou pode ser desmascarado. E resta saber por quê que tentaram vazar esse... Ô, Thiago, mas... Mas aí, olha só, ali tinha sido o restante que eu gravei. Pelo que eu entendi, ele mandou um recado, ele mandou uma letra para quem passou isso para ele. No final ele falou, eu posso te expor. Eu posso te expor. E já tem gente no X lá, né? Olha só. Olha o que escreveram no X, tá? Eu já vou trazer para vocês uma outra notícia aqui de mercado da bola, mas olha o que escreveram no X, tá? E eu retuitei e a pessoa apagou. Foi isso mesmo? A pessoa foi ameaçada e apagou. Não, tá aqui, mas teve outro post que ela apagou. Só digo uma coisa, usaram o pilhado de bucha, o Alexandre Matos no Twitter. Só digo uma coisa, usaram o pilhado de bucha na história, ele não teve culpa de nada. Se ele expor a pessoa, tá muito no direito dele, porque o que fizeram não se faz. Tentaram fazer a mesma coisa com várias pessoas, inclusive comigo, o CRF Matos. Olha aí, dizendo que recebeu também o contrato dessa pessoa. Foi grave a situação. Aí o José Peralta pergunta, a pessoa que te mandou é conhecida sua ou usou um fake? Conhecida, pô. Não é fake, não. Tá? Ele avisou. Então, tem gente querendo, né, criar essa situação aí desnecessária e sacanearam o pilhado, mas sacanearam o Flamengo e também, né, quem eles envolveram nisso, tá? Só que eu acho que deveria expor quem fez isso, tá? Essa é a minha ideia. Olha só, o Flamengo foi oficialmente notificado que o goleiro Matheus Cunha assinou um pré-contrato com o Cruzeiro. O vínculo dele vai até o final do ano só e ele está indo para o Cruzeiro. Diante do cenário, o Flamengo já se movimenta no mercado em busca de um novo goleiro. Caso a contratação seja concretizada ainda nesta janela de transferências, a diretoria avalia a possibilidade de liberar Matheus Cunha de forma imediata. Vale lembrar que em 2023, o Flamengo recusou uma proposta do Nottingham Forest da Inglaterra que sinalizou com valores entre 8 e 10 milhões de euros, equivalente a 42 milhões de reais, né? 42 a 53 milhões de reais, ou seja, informação do GE, e nessa daí o Flamengo perdeu dinheiro. A gestão anterior não vendeu, deveria ter vendido, e o Flamengo perdeu dinheiro, né? Olha, a gente tem aqui uma informação importante para passar para vocês, ainda de mercado da bola. Na manhã deste sábado, o Flamengo assinou contrato com o atacante, hein? O Flamengo se pronunciou oficialmente sobre a valorização contratual do atacante Wallace Yan. O clube realizou um reajuste salarial no contrato do jogador, assinou um novo contrato, né? Como forma de reconhecimento pelo seu desempenho com a equipe principal. Vale relembrar que a notícia inicialmente foi trazida pelo Guilherme Flazueiro, tá? A nota do Flamengo o Clube de Regatas do Flamengo informa que foi realizado um reajuste salarial no contrato do atacante Wallace Yan, em reconhecimento ao seu desempenho recente com a equipe profissional. O reajuste reflete a valorização de um atleta formado nas categorias de base do clube e que tem se destacado em campo com gols importantes, atuações consistentes e constante evolução técnica. Além do desempenho nos jogos, o Wallace Yan também tem demonstrado comprometimento exemplar nos treinamentos e no seu processo de desenvolvimento como jogador do mais querido. A nova etapa do contrato foi formalizada neste sábado no CT Jorge Elal, com presença do atleta, seus representantes e do diretor executivo do clube, José Boto. Tá? Então, negócio aí fechado, contratado, o Wallace Yan com novo contrato aí, na verdade não aumenta o tempo, mas aumenta aí o salário,
tá? E aumenta a multa do jogador também. A multa foi para 300 milhões de reais no mercado interno e mais ainda para o mercado externo. Olha, o jornalista Rock Hudson acabou que trouxe uma informação parecida que a gente trouxe no canal Paparazzo Rubro Negro, no 3, né, no Momento do Paparazzo. Convido você a se inscrever lá no Momento do Paparazzo também. Ele trouxe o seguinte, que falou com pessoas ligadas à diretoria do Flamengo e que não há qualquer possibilidade de uma investida pelo meia Anderson Talisca. A principal justificativa está relacionada ao perfil do jogador, que não se encaixa nas exigências táticas do técnico Felipe Luiz. Segundo uma análise interna, Talisca atua em uma posição que já está preenchida no elenco e não apresenta os números desejados de pressão e recuperação, aspectos considerados inegociáveis pelo treinador. Além disso, a idade, 31 anos, tá? A informação nossa também trazida pelo Rock Hudson. Então, o Flamengo está descartando a contratação do jogador do Anderson Talisca. Olha, para a gente fechar aqui, eu fiz uma sondagem também com relação à possível proposta que saiu na Rússia, no Eurofutebol, que o Flamengo teria feito uma nova proposta de 17 milhões de euros pelo Ezequiel Barco. A resposta de uma fonte ligada à diretoria é que não tem proposta nenhuma na mesa pelo Ezequiel Barco. É um jogador que o Flamengo acha interessante, é um jogador que o Flamengo já teve conversas, mas que o Flamengo, proposta mesmo na mesa, atualmente não tem nenhuma. Há uma possibilidade, né, porque isso até saiu em alguns veículos, que o Flamengo fez uma proposta antes de 15 milhões de euros, que foi recusada. O Flamengo diz que não tem nada em negociação nesse momento, que é um jogador que já teve conversa, mas que nesse momento não tem nada acontecendo novo de negociação, que está tudo parado. Então, que essa proposta de 17 milhões de euros no momento, uma nova proposta, não procede. Foi isso que foi falado para a gente